Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 19 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Como deve ser um bom líder da igreja? No tempo antigo, os bispos e os padres podiam casar, por isso São Paulo se expressa dessa forma. Mas na meditação de hoje, nós convidamos a concentrar a nossa atenção sobre as características que deve ter um líder da igreja, mesmo que não seja sacerdote. Essa leitura é preciosa para todos os que têm uma responsabilidade, pequena ou grande, na vinha do Senhor. São mais de 10 coisas que Paulo pede aos coordenadores da igreja. Vamos prestar atenção em cada uma delas. Sem isso, o esqueleto da igreja não ficará em pé. Da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Carissimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam o ministério da fé, junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados, se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como falamos no início, São Paulo descreve de forma maravilhosa como deve ser um líder, uma pessoa de responsabilidade dentro da Igreja de Deus. Não esqueçamos que Jesus, com 12 apóstolos, 12 líderes válidos, evangelizou o mundo. Imagine a força de um bom líder, homem de Deus. São Paulo fala de bispos, cujo significado original da palavra é superintendente, a pessoa que vigia o rebanho, diríamos, responsável. São Paulo fala também de diáconos, de boas mulheres que servem à igreja. Pelo conjunto, dá para tirar um grande ensinamento, válido para todos os que querem servir o rebanho de Deus. Portanto, eis quais são as características de uma pessoa que tem responsabilidade na sua família ou na sociedade, ou as características de quem se prepara para isso, sobretudo os jovens. Sejam irrepreensíveis, ou seja, não faça nada de errado infringindo as leis dos homens ou as leis de Deus.
tenha um comportamento digno e correto. Seja maridos de uma só mulher, ou seja, fiéis ao matrimônio, não sejam adúlteros. Sejam sóbrios e modestos, não amantes da bebida, nem violentos, mas pacíficos, quer dizer, tenham o autodomínio e a ordem de Deus em sua vida, não sejam escravos dos vícios e das paixões. Seja hospitaleiros, ou seja, de coração bondoso, acolhedor, saibam abrir sua casa aos necessitados. Sejam capazes de ensinar. Essa é uma característica importante porque o responsável é como um pai da grande família de Deus. E o filho tem direito de aprender dele. Se uma pessoa não tem paciência para ensinar, não pode ser responsável de nada. Ensinar significa educar, fazer acontecer o bem no coração dos que acompanhamos. O responsável não é um pombo-correio que traz recados, mas o leito de um rio que continuamente traz a água cristalina da sabedoria de Deus para os seus filhos. Saiba governar a sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade. Todos nós sabemos que não é fácil educar, de forma especial nos dias de hoje, mas nunca devemos esquecer que os que não conseguem educar os filhos biológicos dificilmente conseguirão educar os filhos espirituais. A educação é fruto de um amor firme, de uma firme doçura e uma doce firmeza. O pai e a mãe não são avós, mas educadores amorosos. O responsável goze de boa consideração por parte do mundo que o cerca, sobretudo das pessoas que não fazem parte da igreja. Irmãos, o bem é sempre reconhecido e estimado, e quem olha de fora logo percebe se uma pessoa é do bem ou do mal. Pense em como é amado o nosso Papa Francisco fora da igreja. Sejamos assim nós também. Sejam pessoas de palavra, não escravas de lucro e dinheiro vergonhoso, para não chegar a instrumentalizar a fé para ganhar. As mulheres devem ser honradas e dar motivo para que isso aconteça. Ou seja, devem ter um comportamento sério e irrepreensível, sejam sóbrias e fiéis em tudo. Essas características nos ajudarão sempre, quer tenhamos uma responsabilidade grande ou pequena. Lembramos que até os pais que vivem em sua pequena família têm uma responsabilidade grande quanto o mundo, porque seus filhos têm um valor infinito para Deus. Esse simples aprofundamento nos ajudará a entender melhor a leitura de hoje que agora vamos reler. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso.
possuam o ministério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que têm maior repercussão em nosso coração e que podem se transformar em um forte propósito. Chegou o momento para escolher o propósito que guia o nosso dia e possa se tornar uma luz para a nossa vida. Vamos deixar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Bons líderes para o reino de Deus. Paz e alegria a todos. Canais limpos da graça de Deus. Paz e alegria a todos.
coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor. Adorar a Eucaristia como única razão de viver, comungando todo dia o teu corpo, o teu sangue, teu plano de amor responder. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor. Venerar sempre a Maria, responsável por minha conversão, me entregando a todo dia, a mãezinha do céu, padroeira da minha salvação. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor. Pedro é a rocha por onde ergueu-se a igreja de Deus. Hoje é João Paulo, seu sucessor. Juntamos nossas vidas a todos os santos e santas de Deus e gritamos a uma só voz: queremos obedecer. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor. No coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja quero me dissolver. No coração da igreja vou ser pobre, Senhor.